Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, hein? Pode sentar. Hoje nós celebramos o dia de São Genaro, não? Hoje é o dia do famoso mártir que tem aquele milagre da liquefação do seu sangue, não, que está na Itália. Depois também celebramos antecipadamente a vigília de São Mateus, evangelista, e também a sábado de Têmporas. São 3 orações na missa de hoje. Mas como hoje é dia 19 de setembro, hoje é o dia de Nossa Senhora de La Salette. Uma aparição muito importante na história da Igreja, principalmente nos tempos mais próximos a nós. Então, sobre ela nós vamos comentar hoje, principalmente o segredo de La Salette. Um pouco extenso em todo caso, mas é tão importante que vamos comentar quase todo, salvo algumas menções referentes à Itália e Espanha e Inglaterra que não comentarei. Então, Nossa Senhora aparece a Melanie e Maximino, não? E esta aparição muito interessante porque Nossa Senhora está muito aflita, ela chora, não? E ela anuncia várias coisas. Uma delas, em outra ocasião, se Deus Nosso Senhor permitir, vamos comentar, é sobre a falta de respeito para com o domingo, a profanação do domingo, com trabalhos desnecessários. E depois é o segredo que ela revela, que vamos falar agora, e que realmente é incrível e assustador, porque vemos que se cumpriu. Está se cumprindo, muitas coisas estão se cumprindo, não? Então, Nossa Senhora disse: Melanie, o que vou dizer-vos agora não ficará sempre secreto. Podereis publicá-lo em 1858. Reinava o Papa Pio IX. Aí começa Nossa Senhora a dizer: os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, ou seja, da Santa Missa, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornam-se cloacas de impureza. Isso é muito forte. Nossa Senhora está a dizer assim claramente a causa que leva ao efeito desta devastação moral no clero. E isso não precisamos prescrutar a vida de nenhum sacerdote, hein? Isso é notável só de ver como falam e olham para as pessoas, hein? Principalmente, infelizmente, o homossexualismo que está empesteando tudo, não? De modo que também alvo é o clero. Então vamos repetir: os sacerdotes ministros de meu filho pela má vida. Então aqui nós temos a causas, má vida, irreverência e impiedade na celebração da Santa Missa, o amor do dinheiro e das honrarias e dos prazeres. O efeito é o quê? Tornam-se cloacas de impureza. Isso é incrível, porque nós falamos: a missa nova, sim, a missa nova. O padre X e Y, sim, o padre X e Y. Mas nós estamos aqui em 1858, em realidade antes de 1858. 1858 é a data de publicação. E existia somente a missa tradicional, hein? E aquela região ali, se não me falhar a memória, Lyon tinha um rito próprio, igual Cura de Ars. E nós temos ali próximo Cura de Ars, hein? Quando Nossa Senhora apareceu em La Salette, ele estava vivo. E nós vemos que, os bons existiam, e santos como Cura d'Ars, o Beato Julian Aymar e outros santos também. Agora, Nossa Senhora está a falar do presente daquele então passado para nós e do nosso presente que era futuro para aquele então, e realmente é isso. A Santa Missa foi muito maltratada. Não quero mencionar aqui, não. Tem 2 extremos: a lerdeza em rezá-la e depois a velocidade expedita em rezá-la também.
e faz com que tudo que nós fazemos com pressa em matéria de religião, nós depois acabamos perdendo a piedade, e o efeito de perder a piedade é o desprezo. Por isso a missa nova não veio do concílio assim do nada. Vemos uma preparação gradativa que vai levando a esta apostasia, a não amar mais a Santa Missa de verdade, a missa de sempre, e a querer fazer algo rápido, simples, sem complicações, e a missa nova. Eu nunca rezei, graças a Deus, e que Deus nos preserve de semelhante coisa, mas penso que rezando-a piamente, talvez 20 minutos, se não tem sermão, porque os homens já não têm mais tempo para Deus. Então, não. Uma missa rezada, depende de cada sacerdote, mas, Nossa Senhora está falando não só de velocidade, fala de impiedade. Por que essa velocidade? Por que esta pressa para as coisas de Deus? Porque não tem mais temor de Deus. E fala muito específico na celebração dos santos mistérios. Amor ao dinheiro. Isso daqui é coisa antiga e coisa presente também. É só olharmos, às vezes, como pedem dinheiro. Isso é muito feio, porque na fé católica, todos os católicos sabem das suas obrigações para com a igreja, para manter os seus ministros, para manter o templo, para manter a piedade. Não, por isso nos pés das imagens tem o seu cofre, para manter o culto aquele santo. E nunca se precisou implorar dinheiro. E nós vemos hoje, por exemplo, a difusão entre os modernistas, a pastoral do dízimo. Os padres nem se preocupam se as pessoas se confessam todos os meses, a cada 15 dias ou uma vez por ano, mas se não estiver a maligna tarjeta do dízimo, ele não é um bom fiel. Então só é o bom fiel, só é fiel à igreja quem paga dízimo. Amor ao dinheiro, é verdade que a igreja, a manutenção do templo precisa de dinheiro, como toda casa, como toda vida, mas agora colocar a religião a serviço do dízimo, há uma inversão de fins. Isso é diabólico. E tornar-se cloacas de impureza. É um efeito inevitável, porque reverência para as coisas de Deus, amor ao dinheiro, cobiça de prazeres e honras, vai facilitar a vida impura. Não? Isso é uma coisa de suma evidência. E disse Nossa Senhora, sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre as suas cabeças. Porque da mesma forma que o sacerdote pode aplacar a ira divina, rezando e oferecendo o santo sacrifício, se ele não faz isso, ele levanta o obstáculo que impede Deus nos castigar, e se ele peca, aí clama mais castigos, assim que é uma suma desgraça a vida depravada dos ministros. E aqui nem falamos das misérias pessoais que cada um deve ter por aí, mas eu digo assim, o descaro e o escândalo de fazê-lo publicamente, e assim o escândalo leva à morte às almas, de certo modo, afastando de Deus. E muitos, às vezes, encontramos que têm ódio à nossa religião por causa desta classe de sacerdotes. E assim levam muitas almas a afastar-se da salvação pelo escândalo. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. Eis que a vingança está às portas, pois não se encontrará mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Eterno em favor do mundo. Aqui são tudo queixas de Nossa Senhora, em La Salette, e aos prantos, Nossa Senhora estava chorando e aflita com semelhante revelação. Deus vai golpear o mundo de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém poderá fugir de tantos males acumulados. E vai seguir agora um outro aspecto desse castigo. Os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Isso é muito de se sentir muito próximo, porque outrora os chefes, as autoridades representavam a Deus, não? Quer o Senhor Rei, representando Deus no Estado,
quer o Papa, que é o vigário de Cristo, por isso todo respeito ao sumo pontífice, e ele se comportava como representante de Deus na terra pela verdade da doutrina, pela integridade moral do que ele ensinava em fé e moral. Isso era totalmente divino, indiscutível. Hoje já temos, todo o concílio, toda a destruição, tanto em matéria de fé e de moral. Depois, o pai dentro de casa é uma autoridade de Deus. O pai, como esposo, representa Deus. A mãe também representa a autoridade divina para com seus filhos. E assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, então a união da igreja com Cristo, união prefigura, mostra a união do esposo para com a sua esposa. E assim essas autoridades perderam a referência para com Deus. E por isso, e por que perderam? A falta de oração e de penitência. Então, as autoridades que não rezam e não fazem penitência, elas vão cair nos seus pecados e vão se afastar desta ação benévola de representar a Deus no âmbito que a divina providência assim os colocou. E o demônio obscureceu suas inteligências. E é uma coisa lamentável quando a autoridade, a cabeça, é nécia. Não? Por quê? Porque todos os governados ficam desnorteados. Isso acontece, nós falamos dos problemas políticos, quer do Brasil, quer do exterior, mas pode reinar direita, esquerda, o que for. Se não estiver com Deus, vai ser uma desgraça. Uma vai ser lenta e a outra vai ser cruel. Mas aquele que estiver sem Deus, seja o que for, esquerda, direita, em realidade quem está com Deus está na esquerda e disfarçado do que for, fará mal para a sociedade. E as cabeças, então, nécias, transformaram-se nestas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com a sua cauda para fazê-los perder. Então, estrelas errantes é exatamente o que Nossa Senhora está a definir, essas autoridades, esses chefes e condutores do povo de Deus que não rezam e não fazem penitência. E por isso são nécios também. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias, sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Isso daqui também é tão real, não? Hoje a paz na família é uma coisa quase extinta, não? Ódios, primeiro entre esposo e esposa, competições, lutas, etc., rixas. Entre irmãos, existe um natural de algumas dificuldades, mas o ódio maligno entre irmãos, isso é realmente satânico. E é o comum das casas e das famílias por aí. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes religiosos serão expulsos, serão entregues à morte e morte cruel. Vários abandonarão a fé e o número dos sacerdotes religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Isso é incrível, porque se mostra a apostasia do homem e da mulher, nesse caso o religioso, a religiosa, se mostra a apostasia desses que estão tão próximos de Deus, imagine aqueles que estão menos próximos de Deus. Então é assustador. Isso daqui nós vemos, não só no concílio, pós-concílio, o efeito hoje para conseguir uma vocação sacerdotal e religiosa é quase um milagre. E que essa vocação persevere até ser ordenado, já é um milagre enxergar a vocação. Chegar até o sacerdócio, podemos dizer um segundo milagre. Agora que o sacerdócio seja levado com fidelidade até a sepultura, fidelidade a Deus e à doutrina, é um milagraço. E por quê? Porque realmente uma coisa leva a outra. A falta de causa exemplar no sacerdócio, a falta do temor de Deus, as autoridades que governem com inteligência, que represente a Deus, vão causar nos seus súditos esta inaptidão para as coisas de Deus. Então nós vemos hoje o homem moderno é fabricado para resistir a Deus. Existe uma incapacidade quase absurda
de um homem conseguir levar a religião católica, eu digo com regularidade, e não vamos falar do heroísmo, hein? Porque hoje o homem moderno está atrofiado para a heroicidade de alguma coisa. Isso é assustador. E Nossa Senhora já nos avisava isso antes do 1858. Estamos somente vivendo o efeito dessas causas postas lá no passado. E ela diz, e entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. No ano 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco até nas pessoas consagradas a Deus. Assustador, hein? É aterrorizante ouvir isso, porque não é somente assustar-nos com verdades, são verdades que se realizaram e se realizam. E olha o que Nossa Senhora está a dizer, pouco a pouco. É gradativa, o homem não é apóstata do dia para a noite, mas é de minuto a minuto se afastando de Deus, até chegar no fim do dia, ao começar a noite, as trevas total da apostasia para com deixar a Deus e a sua Santa Igreja. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Então aqui a ação diabólica para fazer os homens apostatar será tão forte que, salvo um milagre, para não estar empesteado pelo espírito da apostasia. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Aqui não precisa comentar, hein? É a realidade do pós-concílio. Hoje é um milagre encontrar uma freira que reze pelo menos um terço todos os dias e não seja carismática, não. É um milagre. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Eles terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Isso daqui nós vemos também de modo muito concreto, não? Hoje não se pode unir-se a rezar numa igreja por causa do corona, está bem, mas olha, desde que começou esse maligno vírus, eu sempre que vi uma fila em caixas de banco e não tinha 1,5 metro das pessoas ali, hein? Então, por que para a fila da comunhão temos que estar a 2 metros de distância? O mesmo vírus que está solto dentro de uma igreja está solto numa fila de um banco. Então, por que as coisas de Deus têm que ser obstacularizadas? Por que Deus não tem direito? Porque o sacerdote não pode dar extremunção para o que está indo para a eternidade, porque está com vírus maligno, mas todo mundo pode fazer qualquer outra coisa com esse sujeito, não? Mas por quê? Porque para salvar as almas, para dar glória a Deus, tem que se colocar um obstáculo. Vira beatices, superstições medievais e etc. Assim chamam as almas soberbas as práticas do temor de Deus nosso Senhor. E é de se assustar porque, diz Nossa Senhora, os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal. O que quer dizer isso? Ou seja, um relaxamento por toda parte. Não é só num país ou em certas cidades ou restrito a certas ordens ou classes de pessoa. Universal quer dizer em todo canto, em todo lugar, norte a oeste e leste, um relaxamento em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Nós vemos hoje o satanismo, não, que nos Estados Unidos reclama ser uma religião e ter sua liberdade religiosa como qualquer outra religião. Pessoas serão transportadas de um lugar para o outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Então, aqueles que não serviram a Deus vão servir o diabo. É isso que Nossa Senhora está a dizer. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra para seduzir os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, negando a existência do céu ou ainda almas de condenados.
Então Nossa Senhora está dizendo que, haverá prodígios em que os demônios vão simular a ressurreição de mortos, aparentemente mortos e depois recuperando a vida, mas não quer dizer que o demônio se encarna, não, o demônio não se encarna em nada e ninguém, mas ele pode simular, sem nenhum trabalho, uma morte aparente e uma ressurreição aparente. E assim vai encher os olhos das almas, prodígios, milagres, algo parecido como hoje vemos nos evangélicos, hein? Tudo é falso, Deus não faz milagres para aprovar e polular o erro. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Então vemos aqui, apagar o eclipse da religião e o aumento das superstições e das falácias do diabo. É mais ou menos duas balanças, não? Uma balança desce, outra sobe. Então, ao declínio da religião e da verdade, o aumento da mentira e suas falácias. Sempre é assim. E segue Maria Santíssima: ai dos príncipes da igreja que estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante todo o tempo a igreja será entregue a grandes perseguições, será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. E isso daqui não necessita comentário, hein? Hoje, cada católico para si é seu papa, é seu bispo diocesano, é seu sacerdote, é seu catequista, é seu pai e sua mãe. Cada um tem em si todas as autoridades necessárias. E esse espírito é anticatólico. O espírito católico sempre foi do princípio da autoridade. Existe uma autoridade posta por Deus e nós devemos nos submeter a ela. Nós só não nos submetemos a ela se por algum defeito aqueles querem nos arrastar para o mal. É a única resistência católica à autoridade possível, porque é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens, como vimos nos Atos dos Apóstolos acontecer. Agora, esse ódio à autoridade, essa independência, os autodidatas, as pessoas hoje se instruem e nós recebemos, é uma questão natural, hein? Alguém nos ensinou a falar, a caminhar, a tudo. Uma criança não sabe nada, praticamente nada. Chorar e nada mais. Agora, na vida espiritual não é diferente, hein? Nós nascemos para Deus como crianças e necessitamos alguém que nos ensine a falar. Santa Igreja. E a Santa Igreja tem os seus representantes, suas autoridades, e nós, se nos afastamos de certas, perfeito, por uma questão de fé. Mas só que nós temos que remontar-nos a uma autoridade, ao magistério da Igreja, hein? Aos santos que sempre nos ensinaram o que devemos fazer, e aos católicos que em semelhanças de circunstâncias tais como as nossas, ver o que fizeram e fazer a mesma coisa, mas sempre remontar a outro e não ter em nós mesmos a solução de todos os problemas, porque isso não existe. É o espírito individualista, é o espírito prepotente, orgulhoso do homem moderno. E que vemos isso em todos os âmbitos, na tradição também, de modo muito específico. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos, toda a ordem e toda a justiça serão calcadas aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. E é a triste realidade, hein? Hoje pode ser que tenha-se bispo, mas ter ou não ter é a mesma coisa. Isso não existe, não? Se nós ter um pastor ou não ter o pastor é a mesma coisa, há um problema muito grave. E por que lhes digo isso? Não é só porque resistimos a certas autoridades, não. É porque se temos pastores, as ovelhas estão alimentadas e elas estão custodiadas. Nosso Senhor nos mandou o pastor alimentar e custodiar as ovelhas. Hoje todo católico está desnorteado, é cada um por si e Deus por todos. Não? E aonde estão as autoridades? Mas se celebrar uma missa tridentina sem autorização deles, aí eles se pareceriam pastores, porque vão começar a perseguir os sacerdotes. Agora, tem protestantes, espíritas,
um monte de superstições, as paróquias todas parecem cada uma religião e ninguém cuida de nada, não há governo das almas. E nós vemos aqui, Nossa Senhora havia dito, os poderes civis e eclesiásticos desaparecerão, e é o que vemos, hein? É como pessoas que estando não são nada. E às vezes se encontram leigos mais zelosos da salvação do próximo do que um bispo. E podemos remontar a isso a qualquer outra autoridade. Isso é assustador? É assustador. Então, de fato, as autoridades serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Não haverá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira, discórdia. E isso é o pão que o homem moderno come todas as manhãs até o anoitecer, hein? O Santo Padre sofrerá muito, eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder abreviar seus dias, mas nem ele, nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. No ano 1865, ver-se a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas e o demônio tornar-se-á como rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A seguir haverá uma guerra geral e será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão sua malícia, até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Isso daqui é a triste realidade de muitos hoje, e mais um pouquinho para frente será universal também. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Aí Nossa Senhora anuncia tragédias para Paris e Marsella. Várias cidades também desaparecerão, homicídios e mais desgraças, e tudo isso pelos ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão, suas orações, sua penitência, suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. E até aqui, então, Nossa Senhora só anuncia desgraças tras desgraças. Qual a causa? O homem se afasta de Deus, Nosso Senhor. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado tornar-se-ão todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Agora Nossa Senhora vai anunciando gradativamente um triunfo, que uns identificam com o triunfo do Imaculado Coração de Maria em Fátima, outros não, outros dizem que foi aquela breve paz desde Pio IX, depois de todas as investidas com os estados pontifícios, até os anos 50 mais ou menos. E existem várias tentativas de colocar no passado ou para o futuro esse triunfo. Eu não me arrisco a nem dizer que estão errados e nem a dizer que estão certos. Eu só sei que se Nossa Senhora disse, ou aconteceu ou vai acontecer. O quando não nos importa, mas que vai acontecer pelo modo, pela circunstância da vida em que está a sociedade civil, eclesiástica. O mundo jaz, não na ruína, tudo indica que pode ser que seja um presente. Creio, penso. Nossa Senhora então fala, então será feita a paz e a reconciliação do homem com Deus, de Deus para com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado, a caridade florescerá por toda parte. Então vemos aí desgraças, paz, desgraças, e agora o florescimento, profetizado por Nossa Senhora, de paz e reconciliação. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, o qual será forte, humilde,
piedade, pobreza, zelosa imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por todas as partes aos homens, farão grandes progressos na fé, haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Então Nossa Senhora diz que essa paz vai durar 25 anos de safras abundantes. Lhes farão esquecer nesta paz que os pecados dos homens são causa de grandes desgraças que sucedem na terra. E aqui vai ser a segunda ruína da humanidade. Teve a primeira profetizada, veio um tempo de paz, e esta paz faz os homens esquecerem a gravidade do pecado, e agora vem uma segunda ruína profetizada por Nossa Senhora. E do jeito que ela está a descrever, se identifica com o fim dos tempos. Então é lícito, diria, me atreveria a pensar que essa situação em que a Igreja e a sociedade se encontram se identifica muito com a primeira parte do segredo. Muito. E Nosso Senhor, Maria Santíssima, interverão e vai restabelecer uma paz. Pode ser o triunfo do Imaculado Coração também, a isso eu já não saberia dizer, não me arriscaria tampouco a fazer encaixes de profecias, mas agora é o fim do fim, porque, diz Maria Santíssima, um percussor do anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, único Salvador do mundo, derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus para fazer cultuar como um Deus. Antes disso daqui, pode ser que Deus também, há outra possibilidade para restabelecer a ordem desses 25 anos de paz, vem os 3 dias de trevas, profetizados em outras ocasiões por outros místicos e santos. E aí, com todo o terror e pavor desses 3 dias de trevas, a humanidade que restar, o resto que ficar vivo, será gente temerosa de Deus, e desse temor de Deus faça progredir mais almas temerosas, até que eles se esqueçam da gravidade do pecado e venha a ruína dessa sociedade. Também isso é possível. Agora, o que ela está a dizer é o fim dos tempos. Porque antes de que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Isso aqui não é muito diferente do que se vive também nesta fase lamentável. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinja a plenitude da idade. Aí Nossa Senhora vai mostrar também que durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, ou seja, uma religiosa, uma freira judia, hebraica, uma falsa virgem, que terá comunicações com a velha serpente, o Satanás, infeliz. E o mestre da impureza, seu pai, será bispo, ou seja, uma freira, falsa virgem, judia, hebraica, que vai ter um pecado com um bispo, que será o pai deste infeliz que vai infernizar os últimos tempos. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. É um sinal que Nossa Senhora diz, uma criança que nasça vomitando blasfêmias e tendo dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Será tão satânico este filho desse pecado que parece não a encarnação do diabo. Repito, o diabo não se encarna. Um anjo não pode se encarnar, mas tem almas tão dominadas pelo demônio, nesse sentido que Nossa Senhora está usando essa palavra, que parecerá a encarnação do próprio demônio. Dará gritos aterrorizantes, fará prodígios, alimentar-se-á só de impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam como ele outros demônios encarnados, mas serão filhos do mal. Aos 12 anos, ele se fará notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exércitos assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. Água e fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas, cidades e etc. Roma perderá a fé, é nesta altura que Nossa Senhora vai dizer, e se tornará a sede do anticristo. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares. E aí vemos cada vez mais a perversão das almas, a resistência dos bons também,
E Nossa Senhora diz: eu dirijo um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, feito homem, o único verdadeiro Salvador dos homens. Apelo a meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu conduza meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem de meu espírito. Ou seja, em outras palavras, aqueles que se consagraram a Nossa Senhora como seus escravos, para ter semelhante condução pela direção e pastoreio de Maria Santíssima, são seus escravos fiéis, leais. A estes que Nossa Senhora dirige seu apelo. Enfim, pelo amor, apelo aos apóstolos dos últimos tempos. Isso daqui é muito interessante, porque se coincide também com o clamor de São Luís de Montfort, na oração abrasada, porque ele fala que Deus suscitará apóstolos nos últimos tempos que serão dotados do espírito de Elias, com zelo de São Domingos, e aí vai descrevendo esses apóstolos impregnados, e ele diz alimentados com leite de Maria Santíssima, ou seja, vivendo de Maria Santíssima, e ele não viu essa aparição. Então vemos aí esse coincidir, essa semelhança de profética aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que vivem no desprezo do mundo, de si próprios, na pobreza, na humildade, no desprezo, no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados, estou em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que o vosso zelo vos faça como que famintos de glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos e o fim dos fins. E Nossa Senhora afirma: a igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus, eles pregarão com a força de Deus, os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Então, para ver o profeta, o patriarca Enoque e o glorioso patriarca Santo Elias, é porque é o fim dos tempos. Então, a tradição conta, já comentamos em outra ocasião, que quando vier o anticristo, já no fim dos tempos, depois que ele seduzir os povos, e a resistência do pequeno rebanho de Jesus Cristo a este infeliz, com muito martírio e perseguição, Deus vai fazer aparecer Enoque e Elias, que estão vivos. Nenhum dos dois morreram. Enoque foi arrebatado por Deus, e Elias subiu na carruagem de fogo, e os dois estão lá no paraíso terrestre, onde outrora vivia Adão e Eva, e comendo da árvore da vida, eles vivem com a barba imensa. Quando vê alguém rastejando uma barba, a quilômetros de barba, chegar um velho inflamado no amor de Deus, assim, bom, é para arrepiar até a medula óssea, todas, porque é o homem de Deus que chegará. E eles dois, Elias converterá os judeus, porque só ele vai ter esse poder, é um poder quase de onipotência, de graça, e vai converter todos eles. E Enoque vai converter os pagãos. Então, quando vermos os hindus quebrar os 350 milhões de ídolos e adorar nosso Senhor Jesus Cristo e honrar sua Mãe Santíssima, de serem batizados, é de se assustar também. Enoque vai fazer esse favor. Mas o infeliz do anticristo vai matar os dois crucificados, pelo menos Elias, Santo Elias será crucificado, e vão ficar 3 dias insepultos, porque no anticristo não vai permitir que sepultem os corpos, e Deus vai ressuscitar os dois. É muito interessante, isso é tão certo do martírio deles, que Santo Elias tem festa litúrgica dia 20 de julho, e a festa dele é de cor vermelha, do futuro martírio que ele vai sofrer. Assim que a igreja não pode errar no seu culto, então isso é uma verdade que a igreja realmente tem por certíssima, da qual devemos crer. É verdade que não é um dogma, mas, bom, o católico percebe a seriedade desses fatos.
Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra, haverá guerras sangrentas e fome, pestes e desgraças contagiosas, haverá chuvas feitas de saraivadas espantosas, de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Aí Nossa Senhora fala de vozes pelos ares, todos um pânico, propriamente um desespero. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos, Roma pagã desaparecerá, o fogo cairá do céu e consumirá 3 cidades. Nossa Senhora não menciona. Todo o universo será tomado de terror e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Aí fala do sol, que se obscurecerá, a fé, só a fé viverá. Então nós vemos aqui uma coisa muito interessante, cuja tentação de negá-la é muito forte, por parte inclusive do tradicionalismo. Fala que a fé vai se acabar. Não, a fé nunca vai se acabar. Temos que lembrar que a igreja não pode perder a fé em Deus. Não. É uma sociedade assistida pelo Espírito Santo, de tal modo que a igreja sempre vai crer no seu Deus, mesmo que isso seja restrito a poucos, por apostasia dos membros, mas a sociedade, a igreja como sociedade não pode apostatar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Nosso Senhor. Então, depois será asfixiado o demônio, o anticristo, não pelo sopro de São Miguel, arcanjo, cairá e a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre com todos os seus nos despenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra, consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado, Deus será servido e glorificado. Então aqui nós temos a mensagem de Nossa Senhora, o segredo em La Salette, que ela revelou àqueles 2 pastorzinhos, de muita simplicidade de vida, e nós vemos o cumprimento, pelo menos em sua grande parte, ou pelo menos a semelhança de acontecimentos profetizados com o mundo que nos tocou viver, não? Em todo caso, Nossa Senhora deixa muito claro a causa das desgraças, o homem que se afasta de Deus, e a fonte das graças, o homem que se aproxima de Deus. E isso daí é o que realmente Nosso Senhor sempre veio nos ensinar, não? Quando o homem se afasta de Deus, só desgraça. Quando o homem se aproxima de Deus, só graça. Então, sem atiçar o espírito apocalíptico e aparicionista, nada dessas coisas, mas aprender de mensagens sérias, aprovadas pela Santa Igreja, verdade que devemos a elas uma fé piedosa, mas em todo caso a seriedade e a autoridade da Igreja que as aprovou nos faz estar atentos e vigiando, porque esta causa, este efeito é algo que acompanha a história de cada ser, tanto indivíduo como sociedade. O homem se afastar de Deus encontrará a ruína, já se afastando de Deus. E o homem que se aproximar de Deus encontrará Deus e nele terá graça para vencer todos os males. Então pensamos Nossa Senhora nesse dia, nas nossas orações, a Maria Santíssima, essa graça da fidelidade. Ser fiel a Deus, ao cumprimento da nossa religião com heroicidade, não com espírito medíocre, é uma coisa que o mundo cada vez dificulta mais. Nunca foi fácil, hein? Ser católico nunca foi fácil e nunca vai ser. Agora, o mundo de hoje está dificultando, mas nós, às vezes, por talvez um romantismo, drama em realidade, pensamos que é o pior. Não, viver nos 3 primeiros séculos da igreja, eu creio que era um pouco pior, hein? Aparecer fora da catacumba e depois estar esquartizado por aí, era muito pior. Então, se eles conseguiram, com a mesma graça do mesmo Deus que adoramos e a mesma graça que nós estamos aqui para receber, nós podemos viver no mundo que não é tão cruel como os primeiros séculos da nossa religião. Então, nós não devemos nos desculpar, porque a graça de Deus assiste, mas assiste àqueles que querem ser assistidos e querem se deixar guiar por ela. Em definitivo, então, vamos nos aproximar de Deus e pedir a Nossa Senhora essa graça, que aí é o segredo da salvação da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.